Bom dia Inês, bom dia Isabela, bom dia Marco, que estava cantando Grande Largo, o amor de Jesus é grande e largo. Bom dia, esse domingo que a gente veio aqui para participar desse culto a Deus da Igreja Presbiteriana de Botafogo, o culto das crianças, onde você veio para participar, não para assistir, não é um show, não é um espetáculo, é um culto, e aqui a gente está cultuando o nome do nosso Deus, louvando, orando, e aí a gente fica muito feliz, porque é uma maneira da gente dizer para Deus como Ele é importante na nossa vida, em todos os momentos, nesse momento também, principalmente quando a gente precisa ficar mais pertinho do nosso Deus. Não é isso? Então agora a gente vai cantar Grande Largo, o amor de Jesus é grande e largo, junto com o Pedro e com a Letícia, em homenagem à ideia do Marco. Marco, então, canta aí, né? Canta bem alto, vamos lá. Nosso Deus é maravilhoso, grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. E agora a Brenda vai fazer uma oração de louvor para iniciar o nosso culto. Vamos acompanhar a Brenda, fechando os olhos, mostrando o nosso respeito ao nosso Deus e juntando as mãos em devoção. Vamos lá? Brenda, a gente já está preparado, pode orar. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia, por todos estarem presentes hoje aqui aprendendo a palavra do Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos iluminando e nos guardando. Que o Senhor abençoe cada um, Senhor. Que logo tudo isso passe para a gente poder ir para a igreja, para a gente poder aprender a palavra do Senhor. Que tudo volte ao normal, Senhor. Quero que o Senhor abençoe todos, estejam com eles, Senhor. Cuide deles, dê muita saúde. E que o Senhor esteja cuidando de todo mundo. Quero que o Senhor também esteja sempre presente em nossas vidas, nos dando mais um ano de vida e tudo mais, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Amém, Brenda. Amém. Bom, agora é aquela hora que a gente vai fazer a leitura bíblica. Lembra que eu falo sempre que a Bíblia tem que estar desde o início do culto aqui com a gente, para a gente poder agora pegar a Bíblia e abrir exatamente onde vai ser a leitura, que vai ser em Salmos. Salmos 24, é perto do 23, lembra? A gente já leu o 23 há um tempão, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e agora a gente está lendo o 24, que fala como Deus é maravilhoso, soberano e dono de toda a terra que Ele criou. Então a gente vai fazer a leitura, quem vai fazer essa leitura com a gente é a Esther, e a Esther vai ler o Salmo 24, do 1 até o 5, tá? Então vamos abrir no livro de Salmos, que é mais ou menos no meio da Bíblia, 24, do 1 ao 5. E a própria Esther, lá no começo do mês de maio, tinha pedido pra gente marcar a Bíblia com lápis amarelo. Eu tô marcando toda semana, assim, bem devagarzinho, que é para poder chegar no final do mês de maio e tá, assim, bem ajeitadinho marcado. Não é rabiscar a Bíblia e não é marcar com força, não é marcar com marca-texto ou canetinha, porque vai manchar a página do livro, você não vai conseguir depois de ler. Então vamos fazer com lápis de cor. Aqui o amarelo, aqui, ó, tá aqui. Tá certo? Então a gente vai marcar, continuar marcando, se você quiser, claro, né? Eu gosto de marcar a minha Bíblia, o Salmo 24, do 1 ao 5. Vamos lá com a Esther? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre
as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Salmos 24. Ah, legal, Esther. Boa leitura, excelente. Então, depois que a Esther leu, a gente agora vai memorizar os versículos. Deixa eu só falar uma coisa que eu me esqueci de falar no início do culto, que aqui tem o QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular e ter acesso ao boletim do nosso culto, do culto das crianças, tá? E é legal porque tem aqui a liturgia. O que é liturgia mesmo? São as partes do culto, com as letras das músicas, o versículo que a gente está decorando no mês de maio, a leitura bíblica do mês de maio. E aqui, olha, tem a mensagem que vai ser falada daqui a pouco, eu vou já falar com vocês, e sempre tem aqui, olha, alguma coisa para você se divertir aí colorindo e tal, vai, guarda, faz um quadrinho, faz o que você achar legal, tá? Mas é bom sempre você ter acesso ao boletim, se é possível para você. E agora a gente vai memorizar o versículo do mês de maio. E quem vai nos ajudar a memorizar é a Maria e a Betina. E é um versículo que está lá no livro de Atos. Eu ainda estou com a caneta amarela na mão, o lápis amarelo. Daqui, vou guardar. Então é um versículo que está lá no livro de Atos 16:31. Atos 16:31 diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E quem vai ajudar a gente a memorizar vai ser a Maria e a Betina. E depois que a Maria e a Betina nos ajudarem, a gente vai relembrar Salmos 27:1a. Qual será esse salmo? Quem vai ajudar a gente? A Ana Beatriz e o Daniel. Vamos lá? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Atos 16:31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27:1a. Salmos 27:1a. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem eu temerei? Salmo 27:1. Então, conseguiram decorar, crer no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa, com a Maria e com a Betina, e depois conseguiram relembrar o Salmo 27:1a, com a Ana Beatriz e com o Daniel? Perfeito! Então tá bom, já que vocês relembraram e vocês decoraram, vão ficar com muitos versículos aí decorados. Então agora a gente mais uma vez vai orar e agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes do mês de maio, que são na nossa igreja 4. Mas se você também aniversaria no mês de maio, ou tem alguém que aniversaria no mês de maio, lembre dele na sua oração, pede a Deus para que lhe dê vida, lhe dê saúde, lhe dê paz. E agora a gente vai orar pelos nossos aniversariantes aqui da igreja, que é a Helena, a Maria, a tia Bárbara Sattler e a tia Isabela, que cantou aí o boas-vindas pra gente. Vamos orar com Davi? Fazer assim com as mãos e fechar os olhos para fazer oração junto com Davi. Davi, fala aí. Vamos fazer oração. Olá, amigos. Agora vamos fazer uma oração de agradecimento pelos aniversariantes do mês. Deus, muito obrigado por esse domingo que estamos aqui reunidos. Abençoe os aniversariantes desse mês, que o Senhor dê saúde a eles, que o Senhor abençoe a família deles, que eles tenham um ótimo dia de aniversário. Em nome de Jesus, amém. Amém, Davi, amém. Gente, olha só, vocês sabem o que é um slime? Slime, aquela geleca mole, às vezes a gente até faz em casa, usa os ingredientes aí e tal, e aí faz colorida,
e tal. Então, slime, aquela coisa assim molenga, parece uma massinha, mas é molenga e meio, às vezes até meio transparente. Às vezes não é transparente, mas a maior parte das vezes é meio transparente. Bom, o que tem isso a ver com a mensagem? O que tem o slime a ver com a mensagem? Tem, porque às vezes tem algumas coisas que grudam e, enfim, vamos ver essa mensagem? Vamos lá? O título da nossa mensagem de hoje é Enrolado na Mentira. Eu já falei de mentira aqui há uns domingos atrás, por causa do dia 1º de abril, que dizem que é o dia da mentira e tal. A gente já conversou sobre isso. Mas eu resolvi contar de novo uma história, na verdade uma história da Bíblia, onde um personagem da Bíblia se enrolou muito na mentira, prejudicou todo mundo e prejudicou ele também. E aí eu vou contar a história para vocês, que é uma história verdadeira, porque está na Bíblia, e a Bíblia é aquele livro que conta a história de vários personagens, onde Deus agiu na vida deles, onde tiveram a presença de Deus em todas as situações, e por isso a palavra de Deus, que é a Bíblia, foi escrita para que a gente conhecesse essas histórias. Mas aí eu vou contar primeiro uma história, para variar, que eu inventei. Essa não, gente, essa daí é inventada, não tem nada a ver com a história verdadeira. Mas é bem legal a gente ver uma história inventada para a gente depois entender direitinho o que é que a Bíblia está dizendo na história que eu também vou contar. E aí a história inventada da minha cabeça, ela se passa dentro de um formigueiro. Na verdade, não é bem dentro de um formigueiro, não. Essa história se passa na busca das formigas pela comida. As formigas gostam muito de um doce, de uma coisa assim, não é? Quando elas não estão na floresta, elas atacam a casa da gente. Às vezes a gente deixa uma comidinha cair no chão, deixa um açúcar cair no chão, e a formiga vem chegando, e vem pegando, e vem levando. E aí vocês estão vendo ela atacando um pãozinho, ou um biscoito, alguma coisa assim que elas estão atacando. Elas gostam muito de doce. Aí, por exemplo, elas estão atacando um pedaço de um doce. E é até um doce amarelo, muito parecido com a cor de uma coisa muito estranha que foi vista de longe. Vocês estão vendo lá no cantinho uma coisa muito diferente. Aqui, olha, tá vendo? Vocês estão vendo aqui? A formiguinha Aninha foi a primeira que avistou isso. Ela viu isso aí. Ela avistou aquela coisa estranha. Aquilo de longe era estranho. O que seria aquilo? E aí o formiguinho Dudu, que era amigo dela, também viu, né? Ele também viu aquilo, né? E na verdade a primeira impressão que dava era que era uma gelatina. Uma gelatina de laranja ou de abacaxi, alguma coisa assim. E aí eles ficaram curiosos, né? Eles ficaram tão curiosos que eles quiseram ver de pertinho. Então eles foram olhar aquela coisa estranha que estava lá, parecendo uma gelatina. O que seria aquilo? O que seria? A formiguinha Aninha, ela resolveu chegar mais perto e ela encostou e afundou naquilo. Que coisa estranha! O que será que era aquilo? Não era gelatina, não. Era um slime. Vocês sabem o que é slime? Slime é a moeba, é aquela geleca, sabe? Aquela que a gente brinca. E ela estava achando que era comida, e não era comida. Não era gelatina, era uma geleca, era um slime. E ela pegou, colocou as perninhas dela lá e acabou entendendo que ela ficou presa. E ficou presa chorando porque ela não conseguia se soltar. Nossa, que confusão, socorro, ela ficou grudada, ela estava com a patinha grudada, a outra patinha grudada, não era gelatina nada, era geleca, aquele brinquedo molengo, né, que parece uma gosma, eca. O Dudu ficou apavorado, ele tentava puxar a pobre da Aninha, mas quanto mais ela se mexia, pior ficava o grude, ele não conseguia puxar. Aí a solução foi a Aninha ficar bem quietinha. E aí, porque ela ficou quietinha, ele chegou perto e ele conseguiu segurar a Aninha. E aí, num puxão só, 1, 2, 3, e já ele conseguiu tirar a Aninha. Ai, coisa boa, ainda bem, poxa, ainda bem
que sufoco, a geleca prendeu a formiguinha Aninha. Quanto mais ela se mexia, mais ficava presa, vocês viram? Que coisa impressionante, hein? Que bom que ele conseguiu, né, tirar a Aninha de lá. E, ai, finalmente. E vocês sabiam que tem muita coisa que deixa a gente preso? E aí vocês estão vendo um personagem que vocês conhecem, que era um personagem que ele ficou muito preso numa coisa gosmenta que chama mentira. A mentira nos aprisiona, sabia? Esse é o Pinóquio. Era engraçado porque no desenho, toda vez que ele contava uma mentira, o nariz dele crescia, lembra? Era muito louco, o nariz dele ficava muito grande, muito grande, muito grande. Toda vez que ele contava uma mentira. Já pensou se isso fosse verdade? Se toda vez que a gente contasse alguma mentira, o nosso nariz crescesse igual do Pinóquio? Era muito engraçado esse filme. Mas, na verdade, estava contando que o Pinóquio ficava enrolado, e todo mundo via na cara dele que ele tinha contado mentira. Por quê? Porque o nariz dele crescia, lembra? Então, tem uma coisa que é capaz de nos complicar, nos enrolar da mesma forma. Igualzinha a geleca lá na história da formiguinha. É a mentira. Quando a gente não fala a verdade, quando a gente engana alguém, isso deixa a gente preso. Quanto mais a gente mente, mais enrolado a gente fica. Por exemplo, vocês estão vendo uma figura aí? O que está acontecendo? A mãe deve ter falado para ela assim, olha, não come nenhum biscoitinho agora não, que a gente já vai almoçar. E o que está acontecendo com a menina? Ela está querendo enganar a mãe dela. Ela pegou os biscoitinhos, escondeu atrás e está querendo passar escondidinha. Ela vai se enrolar nessa mentira. Ela está tentando enganar e mentir para a mãe dela. E nessa outra figura, eu não sei se vocês prestaram atenção, alguma coisa quebrou e tem uma bola aqui. E esse menino deve estar descontando alguma mentira, falando assim, ah não, caiu sem querer, foi o vento que bateu. E na verdade ele deve ter jogado bola dentro de casa. E a mãe dele já deve ter falado várias vezes, dentro de casa não é para jogar bola e tal. Daí ele deve ter jogado bola e o que aconteceu? Teve um acidente e ele está querendo consertar contando uma mentira. Seria melhor falar a verdade. A mentira é um grude, ela nos aprisiona. A Bíblia diz que a verdade liberta a gente. A mentira tem um grande potencial de destruição. Por esse motivo, em várias ocasiões, a Bíblia diz que Deus é contra a mentira e ordena o seu povo a não mentir. A mentira, as pessoas dizem que tem perna curta. Vocês já ouviram isso? A mentira tem perna curta. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, porque quando a gente mente, a gente não consegue manter essa mentira por muito tempo. Ela não consegue andar muito rápido. Por quê? Porque a mentira logo é descoberta. Ela é como se ela tivesse umas pernas curtas. Mentira não tem perna, né, gente? Mas as pessoas falam assim, olha, mentira tem perna curta, não adianta mentir não e tal. E aí eu vou contar a história bíblica que eu tinha falado para vocês, que chama Isaac abençoa Jacó e Esaú. E está no livro de Gênesis, lá no começo da Bíblia, no capítulo 27, para vocês verem que logo no começo da Bíblia e no começo do mundo, né, as pessoas já mentiam. Na verdade, desde que Deus criou o homem e a mulher, né, houve mentira, desobediência, lembra? Então, nessa história a gente vai ver o seguinte, a história bíblica de Isaac mostra o quanto que a mentira é destrutiva. E a gente vai ver o seguinte, que Isaac e Rebeca tiveram dois filhos gêmeos. Apesar de eles serem gêmeos, eles eram diferentes. A gente já viu muitos gêmeos diferentes e já viu muitos gêmeos iguais. No caso de Jacó e Esaú, os dois gêmeos, de Isaac e de Rebeca, eles eram diferentes. Muito diferentes. E o que seria a diferença deles?
A diferença é a seguinte: Esaú gostava muito de arco e flecha, gostava de caçar. E Jacó não, Jacó gostava dos serviços de casa, ficava mais quietinho em casa. Ele não gostava muito de sair, não gostava de caçar, ele ficava mais com a mãe dele. E aí, eles cresceram, é claro, né? Ficaram grandes e tal. Esse aqui é Esaú, que gostava de caçar, olha as flechas dele. E esse é Jacó. Eles eram bem diferentes, né? Eles eram tão diferentes que, se vocês prestarem atenção, Esaú, ele tinha um braço peludo, ele tinha um cabelo enrolado e uma barba enrolada, e ele era muito peludo. Já Jacó não tinha tantos pelos no braço, tá vendo? Ele era assim, com menos pelo. Isso vai fazer uma diferença danada, porque o pai deles estava ficando velho. Isaac estava velho, bem velhinho, e ele não estava enxergando bem. Ele não enxergava direito e ele estava com vontade de abençoar o filho dele, Esaú. E aí ele falou com Esaú, para Esaú ir e fazer uma comida para ele, né? Esaú era o filho que caçava, né? Então, lembra que eu falei para vocês que ele era todo peludo, aqui, olha, tá vendo? E tinha um cabelo muito forte, ele era muito cheio de pelo, né? E o pai conseguia reconhecer ele passando a mão no braço dele, falava: você é Esaú. Eu tenho certeza que você é Esaú. E quando ele passava a mão no filho dele, Jacó, ele falava: você é Jacó. E ele reconhecia os dois. Mas ele queria abençoar Esaú, queria abençoar esse aí. Mas aí o que aconteceu? A mãe escutou que ele queria abençoar Esaú. E Isaac falou assim para Esaú: Esaú, vai e faz uma caça. Traz um animal que você caçar e prepara para mim a carne desse animal, daquele jeito que você sabe fazer e que eu gosto. E traz para mim aqui no meu quarto e eu vou abençoar você. Isaac estava muito velhinho, como eu falei, e não estava enxergando. E falou isso para Esaú. Ora, acontece que a mãe, Rebeca, ouviu atrás da porta e falou assim: Jacó, o outro filho, Jacó, olha só, o seu pai Isaac pediu para o seu irmão ir caçar e trazer a caça e fazer uma comida, levar para ele e ele vai abençoá-lo. Por que você não faz assim? Vai lá no curral, pega um dos nossos animais que nós criamos lá, pegue um deles, faça uma comida e traga para o seu pai. Aí ele falou assim: mas o meu pai vai me reconhecer, o meu pai não está enxergando, mas ele vai passar a mão em mim e ele me reconhece pelo tato. Ele vai ver que eu não sou o meu irmão. Ele me reconhece. Aí Rebeca falou assim: então você vai fazer o seguinte, pegue um pelo de animal e cubra seu braço com o pelo do animal. Quando seu pai passar a mão no seu braço, ele vai ver que tem pelo. Então ele vai dizer: não, esse aqui é o meu filho Esaú. Faz isso, Jacó. Faz a comida, coloca esse disfarce no seu braço e vai ao encontro do seu pai. Ele não está enxergando, ele não vai enxergar nada. Olha que mentira para enganar o pobre do cego Isaac, que já estava quase cego porque estava velhinho, para enganar o próprio pai. Nossa, muito feio, né? Que mentira mais horrorosa essa, uma mentira que quer enganar o próprio pai. E ele fez isso. Ele acabou fazendo, então, uma comida da mesma maneira que o irmão dele fazia. E aí colocou um pelo no braço. E o pai, Isaac, que já estava assim bem ceguinho, foi e passou a mão no braço de Jacó, que estava coberto com pelo,
ele colocou um pelo aqui também, tá vendo? Para o pai que não enxergava, palpar e falar assim: ah, você é meu filho Esaú. Olha só, Jacó enganou o pai dele, Isaac. Ele contou uma mentira. Ah, então Jacó e Rebeca enganaram o velho Isaac. Jacó se disfarçou de Esaú, Isaac foi enganado. Comeu a comida e abençoou Jacó no lugar de Esaú. Que coisa! Ele passou a mão ali e ele ficou enganado, achando que era o outro filho. E sabe o que aconteceu com Jacó? Ele teve que fugir para bem longe da família. Ou seja, ele se enrolou na mentira. Ele ficou completamente enrolado. Ele teve que fugir. E aí ele ficou muitos anos sem ver a família. E ele nunca mais pôde ver a sua querida mãe. Mentir enrola a gente. Não pode mentir, não. Custa caro. Custa mesmo. Ele teve que sair com toda a família dele, levar todo mundo embora. Todo mundo embora. E aí a gente lê na Bíblia o seguinte, que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Está em Provérbios 12, no primeiro pedacinho do versículo 22, dizendo que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Ou seja, Deus não gosta de bocas mentirosas, de lábios mentirosos. E a gente já viu que mentir nos enrola, nos prende, custa caro e nunca é a escolha certa a fazer. Se você tiver que escolher entre a verdade e a mentira, elas nunca estão para o mesmo lado. Uma coisa te leva para um lado, a verdade te leva para um lado e a mentira te leva para outro lado. Escolha sempre o caminho da verdade. É a melhor coisa que você tem que fazer. A gente sempre deve falar a verdade. Mesmo que ela custe muito caro para a gente contar a verdade, porque a gente pode, de repente, ter alguma coisa que vai acontecer. Por exemplo, aquele menino que quebrou o jarro. Eu tenho certeza que se ele contasse a verdade para a mãe dele, dissesse: mãe, me desculpe, olha, eu fiz errado. Joguei bola dentro de casa, acabei quebrando o jarro, e aí quebrou, desculpa, essa verdade é essa. Ele contou a verdade até arriscando, ele se arriscou, da mãe dele de repente falar: mas nossa, que absurdo, não sei o que, vai ficar de castigo, não sei o que. Mas ela também pode dizer o seguinte: olha, porque você falou a verdade, então o que vai acontecer? Eu não vou te castigar, você falou a verdade. Então foi melhor do que tivesse falado uma mentira. Então escolham sempre o caminho da verdade. É o que Deus quer, tá bom? Então, vocês viram? Quase que a formiguinha Aninha se mistura no meio daquela geleca, se não fosse o formiguinho Dudu ir lá puxar ela rapidinho. E vocês viram que tem coisas na vida da gente que geralmente são coisas que a gente faz assim erradas, e a mentira é uma delas, às vezes enganar as pessoas é uma delas. E isso faz a gente se enrolar, como se fosse assim, como se a gente tivesse caído dentro do slime. E aí a gente se enrola todo, não é verdade? Então, é melhor ficar longe da mentira e longe da enganação. Vocês viram que não deu certo lá na vida de Isaac, Jacó e Esaú, né? Bom, enfim. Bom, gente, agora a gente vai cantar, porque a gente vai aprender que com a armadura de Deus a gente vai vencer o inimigo, vai vencer, assim, a vontade de falar mentira, a gente vai vencer. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer, com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Quem vai ajudar a gente a saber disso vai ser a tia Inês e a tia Isabela. Elas vão cantar e a gente vai acompanhar essa música. Quem souber, canta. Quem não souber, aprende, porque essa música é bem legal. Vamos lá cantar? Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia, com a fé,
Ah, firme vou ficar. Essa música é muito bacana. E agora, terminando o nosso culto, eu quero desejar a todos vocês uma semana de paz, de alegrias, muita felicidade. E aí a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. Vai fazer a oração do Pai Nosso com a Pilar. Vamos botar as mãos postas assim e fazer a oração do Pai Nosso junto com a Pilar? Vamos nós? Então tá, uma boa semana para todos e depois façam assim para receber as bênçãos de Deus através do reverendo Antônio Duzzi, que também é pastor lá da nossa igreja. Eu vou fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Crianças, chegamos a mais um final de culto e nós gostaríamos de abençoá-los neste fim de culto. Feche o seu olho e curve a sua cabeça, nós vamos impetrar a bênção sobre vocês. Crianças, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença doce do Espírito Santo, repousem sobre todos vocês, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.